Graça e paz, tudo bom com vocês? Começando a parte 2, tá? Desse estudo, episódio 2, né? E aqui já começando falando sobre os mortalistas, que não fazem diferença de castigo entre os ímpios. É muito certo a gente lembrar que os mortalistas, né? Segundo eles, segundo os imortalistas, os mortalistas eles colocam a igualdade de Hitler com um ladrão de frango. Dizer que a penalidade de amplos seria a mesma. Tanto de Hitler, que foi um genocida, né? Um dos maiores genocidas, né? E de um ladrão de frango também, como se a punição deles fossem as mesmas punições. Porém, se você colocar na balança e colocar na lógica do versículo e também na tradução original, você vai ver que sim. Mas Eduardo, como assim? Sim? Quer dizer que o Hitler, que fez muita coisa, matou, torturou, e um ladrão de frango simplesmente roubou um frango ali naquele dia e pronto, eles vão ter o mesmo castigo? Sim. Mas tá errado, tá errado. Aí é onde começam os ataques, né? Mas calma, fique até no final desse vídeo, que eu vou explicar pra você o porquê e no que eu tô querendo se referir. Tá bom? Então é o seguinte. Então a gente vemos sim que a punição de amplos, né? Tanto do Hitler, tanto de um ladrão de frango, é só um exemplo, seria a mesma punição? Sim. A palavra inferno, a palavra tormento é tormento, na verdade, no original, significa punir ou punição. Punir não é tormento, é punir, é punição. Lembra que a palavra tormento vem de tormentar, estou atormentado. Então, quando diz tormento, é um estado. Para quem sabe português vai entender o que eu estou querendo dizer. E quando diz punir ou punição, é uma ação. Ou seja, a questão de punir leva à ação final do eterno. O que eu estou querendo dizer com punição eterna? É a morte. É esse tipo de punição que ambos, tanto Hitler, tanto um ladrão de frango, que não foi escolhido pelo pai, não foi eleito, vai sofrer essa mesma punição. Não estou dizendo tormento, até porque no original não tem tormento. Porém, a Bíblia fala sobre obras e açoites. Alguns sofrerão poucos açoites e outros sofrerão muitos açoites. Aí que está o X da questão. Lógico que, lá no livro de Lucas está falando sobre isso, lógico que quem sofrerá mais açoites? Hitler. Quem sofrerá menos açoites? Um exemplo, tá, pessoal? O ladrão de frango. Não eleito, não escolhido. Não quer dizer que ele roubou, que ele não pode ser, que ele não pode arrepender por ter feito algo e também ser escolhido pelo Pai, crer no Evangelho, crer na palavra, crer no Criador e no seu Filho, crer na salvação. Isso aí é processos, né, do eleito. Não tô se referindo a isso. Tô dizendo que se fosse um ladrão de frango, condenado, o pai não escolheu. Tá. Então o que acontece? Sim, nesse caso, Hitler receberia muitos açoites devido às obras que ele fez e o ladrão de frango receberia poucos açoites conforme as obras feitas aqui na Terra. Então, por um lado, o julgamento que os imortalistas fazem aos mortalistas está correto. Está correto no sentido que ambos sofrerão a mesma punição? Sim. O lago de fogo, que é a segunda morte em Apocalipse capítulo 20. A aniquilação da alma. A consumação da alma. No livro de Salmos também fala sobre o ímpio que será consumido. Não tem como você consumir e ainda continuar existindo. Quando é consumido, poxa, consome a comida. Aquela comida que você consumiu já era.
E ainda tem gente ainda que vai falar por tudo ainda. Não, mas se você consumir, ela vai estar na sua barriga. A barriga seria o inferno eterno. Não, você tem que ver a capacidade, né, a exegese do povo, a mente cauterizada, herégica, nem sei como que eu posso falar isso, desse povo que, além de defender essa tese do inferno eterno, ainda querem pôr desculpas isoladamente em versículos de que a alma, ela é, sim, imortal dos ímpios. Então, vamos lá. Ao contrário, ensinamos que as pessoas, aqui eu já falei, né, mas aqui, né, o resumo do texto, né, que a gente elaborou, aqui fala, ensinamos que as pessoas que serão castigadas, né, com poucos açoites, enquanto umas serão castigadas muitos açoites. Foi o exemplo que eu dei lá do Hitler e o ladrão de frango, tá bom? No entanto, fazemos diferença entre Hitler, que levaria muitos, foi o que eu falei. Agora vamos lá. Que os ímpios ressuscitarão sem razão para serem aniquilados novamente. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que quando um ímpio morrer, isso são os imortalistas dizendo que os mortalistas creem e defendem essa tese. Quando os ímpios morrerem, segundo a tese deles e o pensar que eles acreditam que os mortalistas creem, eles dizem que os mortalistas creem que os ímpios eles irão pro inferno. Ali eles irão sofrer. Depois desse sofrimento, eles retornarão, eles ressuscitarão, serão julgados pelo Pai e depois serão lançados novamente no inferno para sofrer eternamente. Só que isso nunca que um mortalista disse isso, pelo contrário, que até mesmo um exemplo dos imortalistas, que os imortalistas, não estou dizendo os mortalistas agora, estou dizendo os imortalistas eles creem que, eles inclusive dão até o exemplo de Lázaro, o rico Lázaro, né? Eles dão esse exemplo, por incrível que pareça, que isso aí vai ficar pro capítulo da parte 4, episódio 4, episódio 5, não sei direitinho qual episódio eu vou pôr esse daí. Eu tenho conforme os estudos, entendeu? Até porque pro vídeo não ficar muito longo, eu tenho que dividir em partes. Os imortalistas, eles creem num pré-inferno, entendeu? Os imortalistas, eles creem num pré-julgamento. Sendo que, primeiro que, depois a gente vamos chegar nesse assunto, primeiro que quando a alma morre, né? Quando o corpo morrer, né? Você vai estar no sentido de morte, numa sepultura, você vai estar inconsciente, entendeu? Essa inconsciência levará anos, não sei. A própria Bíblia fala que para o Criador um dia é como 1000 anos. Então entenda o seguinte, quando você morrer, você não vai ter ciência que você está morto. Falar assim, não, eu estou morto, tô só vendo tudo preto aqui, mas eu estou aguardando um julgamento. Não. Quando você morre, quando a pessoa morrer, ela não tem consciência de tempo. Entendeu? Então, vai ser como um abrir e fechar de olhos. Para ela. Para nós, não. A gente que estivemos vivos ainda e não foi ainda ter passado pela tribulação e pro final e tudo. Para nós vai ser anos. Não sei o tempo do pai, né? Mas para ele vai ser como um abrir e fechar de olhos. Morreu, pá, já tá no julgamento. Só que para nós, nesse momento, a gente vemos que eles estão mortos e inconscientes, tá? Aí dá um exemplo de que Lázaro e o rico e Lázaro. Aí dá um exemplo lá, eles tiveram ciência disso, né? Eles, além de ter ciências, eles se viam, um via do inferno, via no céu, o céu que via no inferno. E tinha até sede, a sede da alma. Como assim? Tá, depois vamos falar sobre isso, tá? Mas é isso. Então, eles estão dizendo aqui que os mortalistas defendem essa tese de que morreu, vai para o inferno, depois volta para o julgamento e depois serão lançados no lago de fogo e ali sofrerão eternamente. Que é uma visão muito ridícula, tá? Não é só ridícula, né? Mas porque o ridículo é pouco para isso, essa ideia. Não cremos que os ímpios serão aniquilados sem passar por um castigo. Isso é óbvio. Não que eles ali sofrerão depois que morrer, ressuscitar. Não. A intenção é o seguinte: a partir do momento que os ímpios morrerem, eles
eles terão inconsciência, eles não terão consciência, quer dizer, eles estarão inconscientes. Eles não sabem o que... Nada, é como se você estivesse dormindo e você já acorda no outro dia e fala assim, oxe, já acordei? Tipo assim, você nem sonhou com nada. Parece que você fechou o olho, já acordou, já tá de dia, já tá 8 horas da manhã, entendeu? É tipo, é não abrir e fechar de olhos. Serão assim, os mortos não terão consciência nesse período. A partir do momento da ressurreição, os ímpios também ressuscitarão, eles serão julgados conforme as suas obras, e alguns sofrerão poucos açoites, onde está escrito no livro de Lucas, foi o que eu falei, e muitos sofrerão poucos, uns muitos, outros poucos açoites. Aí, depois disso, serão lançados no lago de fogo, e essa é, pois, a segunda morte, escrita em Apocalipse, capítulo 20. Então, essa, pois, é a aniquilação da alma dos ímpios. Entendeu? A ideia, o que a Bíblia realmente está se referindo. A morte, aí, vamos ler aqui, ó. A morte nunca é destruída, pois Satanás e os ímpios estarão para sempre em processo contínuo de morte no lago de fogo. Como assim? Que é a segunda morte. O pecado e a blasfêmia nunca terão fim, pois para sempre haverão seres ímpios, pecando e blasfemando contra o Pai em algum lugar no universo, no inferno, onde seja, né? E os justos estarão no céu, sabendo que naquele momento seus amigos, parentes, os não convertidos, os não eleitos, que o Pai não escolheu, estarão ali queimando, torturando horrivelmente no lago de fogo e não serão consumidos, né? Eternamente, com choros e ranger de dentes sem fim. É onde a Bíblia fala sobre haverá choros e ranger de dentes. Só que isso daí seria um processo e não a ação final da morte eterna. Até mesmo para que foi condenado com 10 ou 12 anos. A pergunta que eu diz é o seguinte: qual das visões é mais aplausível? Eu quero que vocês deixem nos comentários quais dessas visões é mais aplausível. A Bíblia é muito bem clara e com certeza você que é eleito, você que o Pai o predestinou, você que tem a mente aberta e não presa ao sistema religioso e cauterizada, eu tenho certeza que você vai entender essa palavra e vai saber discernir qual dessas visões é mais aplausível. É mais plausível. Eu vou apenas dar um resumo final de que os imortalistas, que creem que a alma ela é imortal, eles creem sim que os açoites serão diversificados, tá bom? Porém, eles creem que o final da punição, a punição de ambos, um exemplo, tanto de Hitler como de um ladrão de galinha, né? Será a mesma que a punição eterna no lago de fogo. Isso daí não se você for analisar, faria tanto sentido em crer que ser lançado no lago de fogo e ser atormentado eternamente, a aniquilação da alma e a existência do ímpio aniquilada ou consumida seria muito mais lógico do que pegar a passagem que os imortalistas dizem que sofrerão poucos açoites e muitos açoites. Os mortalistas também creem nisso. Só que além dos açoites, sofrerão eternamente no inferno, no lago de fogo, queimando eternamente. Aí eu pergunto, qual a necessidade dos açoites? Sendo que o Pai é justo, que justiça é essa? Que além de sofrer, vai sofrer no inferno, poxa. Qual é? É a condenação do céu e a condenação do inferno? Agora até o Satanás ele vai condenar? Tipo assim, não. Primeiro você vai passar pela condenação do céu. Depois você vai passar pela condenação do inferno. Elogiar e só, isso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Não faz sentido isso daí, tá? Agora é condenações, duas condenações, né? Uma condenação, poxa, por que passaria por açoites se vai sofrer eternamente no inferno? Qual a lógica dos açoites? Que viagem é essa, velho?
O açoite é menos importante com a condenação eterna no inferno, queimando eternamente. O açoite ainda terá um prazo, entendeu? Determinado. Então, qual é a lógica? Dos imortalistas creem nisso que eu acabei de falar? Ou dos mortalistas creem, agora é os mortalistas, que creem que cada um pagarão conforme as suas obras, os ímpios pagarão conforme as suas obras, porém serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, Apocalipse 20, aonde serão aniquilados. Serão consumidos e deixarão de existir. E aí? Qual dessas visões é mais plausível? A Bíblia fala sobre a segunda morte. Por que segunda morte? Se já morreu, só está a alma. E vai lançar a alma no lago de fogo, que é... Não, vai lançar a alma no lago de fogo, que é a segunda morte. Para que uma segunda morte? Por que a Bíblia fala que é uma segunda morte se não é uma morte? É um tormento. Vocês estão entendendo? Então deixa nos comentários isso daí. Eu quero saber qual dessas visões é mais plausível. Que o Criador vos abençoe. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem. Comentem bastante qual dessas visões é mais plausível. Tá bom? Que o Criador vos abençoe. Prepare-se para o próximo vídeo. Graça e paz. Até a próxima.